Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, alegres pela oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez nos reunirmos para estudar a palavra do Senhor. Irmãos, antes de nós vermos o assunto dessa manhã, antes de entrarmos no tema da nossa lição, feche os seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor a sua instrução, a sua sabedoria para a nossa vida. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor querido, nós lhe somos gratos por sua bondade e misericórdia. O Senhor tem nos abençoado poderosamente. Nesta manhã, Senhor, rogamos a tua graça, a tua misericórdia e também uma pequena porção da tua sabedoria. Queremos aprender mais da tua palavra. Nos ajuda a aplicar em nossa vida os teus ensinamentos, para que, Senhor, nos conduzamos ao céu, Senhor, de maneira fiel. Que o Senhor nos ache e nos encontre fiel. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse trimestre nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estamos estudando os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para esta geração. Então, nós estamos na terceira lição hoje, já passamos 2 domingos estudando os livros de Ruth e de Esther na primeira lição, depois estudamos o livro de Ruth na segunda lição, e hoje nós vamos falar e dar prosseguimento ao estudo do livro de Ruth. Na primeira lição, nós estudamos as circunstâncias, o início, o período histórico, um pouco do contexto, e hoje na lição de número 3 nós vamos estudar sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Então nós começaremos a ver lições preciosas que são extraídas desses livros. Hoje o livro de Ruth é exemplificado nos testemunhos e nessa união amorosa que havia entre Ruth e Noemi. O nosso textual de hoje, irmãos, está no livro de Ruth, no capítulo 1 e o versículo 16, que nos diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A nossa verdade prática diz que amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Nós temos a certeza, irmãos, que através dessa lição nós extrairemos ensinos preciosos. Nós vamos nesse momento fazer a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aqui na sua lição da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada. Se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao 8 e depois dos versículos 14 ao 19. Nos diz assim a palavra de Deus: Então se levantou ela com as suas noras e voltou para o campo de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe ou me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Mas assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso.
Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Meus irmãos, que história surpreendente e fascinante. Eu os convido, a receber com alegria nosso pastor Roberval. Será um instrumento de Deus nesta manhã, nos ensinará a partir desta história tão importante. Recebamos com alegria o nosso professor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Expresso aqui nesse momento a minha alegria, o meu prazer estar mais uma vez aqui para falar, compartilhar com todos a palavra de Deus através da EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa escola que sempre está sendo aqui levado através da nossa página do YouTube, que eu creio e tenho certeza que é uma bênção para nós. E eu espero que também essa lição de hoje, lição de número 3, seja uma bênção para a sua vida. E eu creio assim. Lição 3, como já foi falado aí pelo nosso irmão Igor, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Isso fala, meus amados, queridos irmãos, de uma amizade sincera, uma amizade pura. Fala também de uma crise, fala também de uma grande bênção que veio através da crise, porque eu sempre costumo dizer, talvez eu cite isso novamente ao decorrer da aula, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para seu propósito. Eu creio assim, e se você ama a Deus e é chamado para o propósito de Deus, então creia. Eu já quero iniciar essa aula te dizendo que nas dificuldades, nas crises, também Deus tem um propósito. Deus, ele sabe como fazer, ele sabe como fazer você passar pela crise, mas também ele sabe como fazer você sair da crise. É o que nós vamos estudar aqui neste momento a respeito dessas duas irmãs abençoadas que tiveram aqui um laço de amizade sincera, um laço de amizade desinteressado, que resultou aí numa descendência, de onde também viria depois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da descendência de Davi. Então a nossa introdução, ela começa falando aqui, nós já fizemos ao decorrer das duas aulas anteriores, aqui um apanhado sobre esse trimestre, que vamos decorrer, e agora nós vamos já começar a falar sobre esses personagens que compõem esta lição bíblica que vai ser ensinado durante esse trimestre. E nós vamos começar hoje aqui com essas duas irmãs, Ruth e Noemi, que tiveram aqui sua amizade marcada, e até hoje nós estamos falando desta amizade. Nós já começamos aprendendo aqui, meus irmãos, que a crise, ela serve também para nos fortalecer, serve também para nos fazer obrigatoriamente procurar novas saídas, e isso acaba fortalecendo. Na crise, o sábio Salomão disse também que se conhece um irmão, um verdadeiro amigo, na crise e na dificuldade. E a nossa introdução aqui, ela começa dizendo assim, já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, agora vamos caminhar por seus capítulos. E a proposta de Noemi é uma crise em família. É importante, meus irmãos, aqui narrar um pouquinho para vocês, que até então, lá nas regiões de Judá, nas regiões de Belém, uma família feliz, corria tudo bem, corria tudo normal até um certo momento, mas até que uma crise se deflagrou não só na família, mas na região. Começou ali a haver uma escassez de alimento, uma crise que no primeiro momento parecia uma crise sem precedente, parecia uma crise que ela não se acabaria, parecia que essa crise ela não teria fim. Primeira coisa que nós já vamos aprendendo aqui, meus queridos, é que a crise ela tem fim sim. Do mesmo jeito como ela começa, também ela terá um final.
Portanto, quando você estiver, ou se você já está passando por uma crise, seja ela financeira, seja ela problema de saúde, seja ela problema no relacionamento conjugal, seja ela na família, acredite em Deus. Não fuja da crise, porque isso vai passar. Eu já quero começar aqui te animando, te dizendo no Deus que nós servimos e na certeza que isso vai passar, assim como começou também terá fim. E uma coisa também eu já quero começar falando no início desta pré-aula, desta aula que estamos aqui falando, que as tuas bênçãos, ela será muito maior do que antes da crise, com certeza. Esta crise, ela resultou aqui e fez com que viesse das terras de Moabe, as terras onde uma tribo que nascida de um relacionamento incestuoso entre Ló e suas filhas, que esta moça que se casaria com um moço que veio dessa tribo, se tornaria a bisavó de Davi. Então, quer dizer, é isso que a crise faz com nós. Ela nos traz novos desafios, mas também ela nos abre novos horizontes, ela nos abre novos leques, e assim nós podemos avançar. Então, essa moça, Ruth, através do seu ato de sinceridade, através do seu comportamento de sinceridade, ela nem imaginava que ela se tornaria a bisavó de Davi, que um dia daria sequência também de onde viria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos lá. Então, voltando aqui a falar da crise, essa família, eles estavam tudo bem, mas um dia veio a crise, com a escassez de alimento, com a escassez de emprego. Eles então se propuseram, o chefe da família, Elimeleque, ele se propôs a mudar dali para as terras de Moabe. Mas, meus queridos, a gente já aprende aqui uma coisa, nem sempre fugir da crise vai resolver o nosso problema. Às vezes a gente tenta fugir da crise e escapar, mas talvez os problemas que vamos alcançar lá na frente, eles podem ser problemas maiores. E o que aconteceu com essa família? Eles foram para a região, para a terra de Moabe, uma localidade aproximadamente 120 quilômetros de onde eles estavam, ali na região de Belém. Num momento, hoje no nosso contexto, é uma distância pequena, mas naquela região era uma distância bem considerável, já que os meios de transporte naquela época eram bem precários. E eles foram para esta região, e o que acontece? Chega lá na região, os moços, filhos de Noemi, eles conhecem duas moças, uma por nome Orfa e outra por nome Ruth. Eles se casam e até parecia que a crise teria solucionado, mas veio a doença na família, morre o chefe da família, o esposo de Noemi, morre um dos filhos, depois morre o outro filho. O que acontece? Fica as três mulheres ali viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Agora, já que naquele tempo não existia um sistema de previdência como temos nos nossos dias, elas ficaram ali completamente desamparadas. E Noemi, ela com um instinto de liderança, com um instinto de fortidão na palavra de Deus, sendo conhecedora da palavra de Deus, fortalecida pela palavra de Deus, ela se propõe voltar para a sua terra, porque ela fica sabendo através de notícia que agora lá em Belém a crise tinha passado, que Deus estava lá abençoando o povo da região, e ela então coloca em seu coração em voltar para a cidade de Belém, para a região de Belém. E suas duas noras, no primeiro momento, elas também aceitam voltar com Noemi, elas se propõem espontaneamente a voltar com Noemi para a região da terra dela, mas quando passa um momento, a Bíblia nos diz que Noemi, ela questiona com suas duas noras, ela diz: olha, eu proponho vocês voltar para a terra de vocês,
eu proponho para vocês que volte para o seu povo, volte para a sua gente, porque eu sou já uma mulher de idade avançada, e que futuro vocês terão comigo? Eu já não vou ter mais filho para casar com vocês, então volte para a terra de vocês, volte para a gente de vocês, o povo de vocês, e num primeiro momento, queridos, a Bíblia diz que Orfa, ela beija Noemi, e ela, sendo insistentemente ordenada por Noemi, então ela beija Noemi, e ela então volta para a sua terra. No primeiro momento aqui nós aprendemos uma coisa, meus queridos, nem sempre na nossa vida aquelas pessoas que nos beijam, nos abraçam, aquelas pessoas que talvez nos mostram às vezes um sentimento de amizade, essas pessoas nem sempre elas vão estar conosco na crise. Foi o que aconteceu aqui. Orfa, ela beijou, ela abraçou Noemi, mas ela, tão logo ela faz isso, a Bíblia diz, o texto diz que ela volta para a sua terra, ao contrário de Ruth, que o texto não diz aqui nem que ela beijou e nem que ela abraçou, mas ela disse para Noemi: olha, minha sogra, eu não vou voltar, e não insista comigo, porque a partir de agora o seu povo também é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Eu irei com você até o último momento, eu estarei com você na crise, seja onde for, eu vou com você. Aqui mostra uns laços de amizade, de sinceridade, que ela não estava com sua sogra só nos momentos de bonança, mas ela também agora se propunha a ir embora com sua velha sogra, independente do que viria pela frente, independente das maiores dificuldades ainda que viria para frente, ela se propunha a voltar com sua sogra. Isso fala de uma amizade linda. Outra coisa que nós aprendemos aqui com esta lição é não se deixar levar pelo desespero em tempos de crise. Nós aprendemos com esta senhora chamada Noemi, com essa irmã em Cristo, que ela não se desesperou na crise. Quando a crise veio, ela se levantou, como diz assim, falando aqui num vocabulário popular, ela chacoalhou a poeira, ela se levantou e ela disse: olha, eu preciso, assim como eu vim embora de Belém aqui para a terra de Moabe, também eu preciso agora achar uma saída para esta situação. Nós estamos aqui talvez pagando um preço que talvez eu não deveríamos ter saído de onde nós estávamos, que a crise ia passar como passou lá, mas agora eu preciso retornar. Então nós aprendemos aqui duas coisas. Primeiro, não se desespere na crise, não pense que essa crise não terá fim, não pense que essa crise não tem saída. E outra coisa que nós aprendemos com Noemi, às vezes nós precisamos retroceder, às vezes nós precisamos voltar para trás, não ter vergonha, não ter constrangimento de voltar para trás, porque às vezes nós estamos mesmo, até mesmo sujeito a tomar algumas atitudes, algumas iniciativas que não é da vontade de Deus, mas que bom é quando nós reconhecemos que precisamos retornar, quando nós reconhecemos que precisamos voltar. E outra coisa que nós aprendemos aqui, irmão, quem foge da crise dificilmente vai crescer, porque como eu já disse aqui, a crise ela nos fortalece, a crise ela nos faz crescer, ela nos faz tornar-nos pessoas fortes, ela nos faz tornar pessoas combatentes na batalha da vida, ela nos torna combatente diante das dificuldades da vida. E quando a gente passa uma crise grande do tamanho dessa que passou Noemi, lá na frente as outras dificuldades que você passar, as outras crises que você passar, elas vão parecer pequenas e minúsculas, e você vai dizer assim: olha, isso para mim não é nada, eu tiro de letra, porque já passei coisas muito maiores que essa.
É um dos aprendizados que nós aprendemos aqui com essa atitude de Noemi. Outra coisa, queridos, parecia que a crise ela ia durar para sempre. Parecia que a crise ela não ia ter fim. Então, quando você estiver, ou se você está passando por uma crise, você que está nos vendo através da internet, tenha certeza que isso vai passar. Essa crise, ela teve o início, mas ela também terá o fim. Tem um salmo na Bíblia muito lindo que diz assim, o choro, ele pode durar toda uma noite, mas o salmista, ele continua dizendo que a alegria, ela vem pela manhã. Então, tenha certeza que essa crise vai passar. Essa crise, ela vai ter um fim e as suas vitórias, novamente eu digo, será muito maior. A sua alegria, a sua felicidade, ela será ainda muito maior do que antes da crise. As bênçãos de Deus, elas virão de uma maneira transbordante na sua vida. Órfã também, queridos, aqui nós aprendemos que órfã, ela nos representa o passado. Órfã, ela volta para o passado, fugindo de uma possível crise que ela enfrentaria junto com sua sogra. Órfã, talvez, a Bíblia não diz aqui, mas a gente suponha que ela está fugindo de uma futura crise que ela não sabia o que ela ia encontrar em Belém, mas ela estava voltando agora para o seu passado. E às vezes a gente também tem que acreditar em pessoas que têm direção da palavra de Deus. No caso aqui de Noemi, era uma serva de Deus, era uma mulher de Deus, uma mulher forte, um exemplo. E que bom, queridos, que as mulheres, elas são pessoas fortes na nossa vida. A gente sabe que as mulheres, elas participaram do ministério de Jesus, Lucas capítulo 8, e as mulheres foram as primeiras a acreditar e crer na ressurreição de Jesus. Então, não duvide, não subestime a força de uma mulher, não subestime a coragem de uma mulher. Nós temos muito que aprender com essa irmã chamada Noemi. E também com Ruth, que uma amizade de sinceridade, uma amizade cheia de verdade, uma amizade desinteressada, ela se propõe em seu coração voltar quando eu creio que em seu coração, eu acredito que Ruth, ela diz assim, olha, eu não posso deixar essa minha sogra seguir sozinha, porque a distância é longe, tem montanhas para subir, montanhas para descer, o caminho de volta é perigoso, e sem contar também que não sei o que ela vai passar lá quando ela chega, ela não tem mais ninguém por ela não tem esposo, não tem filhos, então eu creio que Ruth, ela pensou em seu coração, ela pensou no instinto de sua alma, também essa preocupação com a sua sogra, e ela foi embora junto com Ruth, e Deus os abençoou. O primeiro tópico aqui da lição, ele começa a dizer o seguinte: o principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido, seus filhos Molom, de doença, Quileon, definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúva as moabitas Ruth e órfã. Aqui tem um significado da amizade, mas o segundo subtópico ele diz assim, olha, tirando força da fraqueza, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a passar dias maus. Então, Eclesiastes 7,14, ele diz assim, que nós devemos nos alegrar na bonança, nós devemos nos alegrar nos momentos de bonança, nos momentos de bênção, mas também nos momentos de adversidade. Salomão diz que nós devemos aceitar ele na nossa vida, porque eles passarão também. Salomão fala isso em Eclesiastes 7,14. E
os dias maus também, eles vêm para o cristão. Nós, desde que quando o homem ele sofreu a queda no jardim do Éden, Deus fez o homem ali para viver bem, para viver sem complicações, mas a Bíblia diz que fruto, consequência da queda do homem, nós passamos por dias maus, nós sofremos até hoje as consequências, passamos por dias maus, passamos por dias bons, mas também passamos por dias maus, e nós temos que aceitar isso e entender que não é só porque nós somos cristãos que é só bonança. E o texto continua aqui, Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não explorou. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, nós aprendemos no subtópico 2, nós não podemos aproveitar da crise e fazer assim, usar de nos vitimizar, nos fazermos de vítima durante a crise para as pessoas que estão ao nosso redor, para os familiares, para os nossos amigos. É isso que Noemi nos ensina. Ela não expressou em momento algum aqui um sentimento de vitimismo, ela não esboçou em nenhum momento um sentimento de vítima de uma calamidade, mas ela se mostra forte, ela se mostra uma pessoa de atitudes, uma pessoa de decisão. E o segundo tópico, ele continua nos dizendo assim, que com autopiedade ou com autocomiseração, quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar para Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Eu quero dizer para você que tudo o que você está passando não vai durar para sempre. Noemi, ela nos ensina que ela tinha perdido, pense você, meu querido irmão, nesse momento tinha perdido 2 filhos prematuramente, tinha perdido o esposo, mas ela não fica ali se cobrando ali das pessoas que estavam ao seu redor, de suas noras, um sentimento de autopiedade. Ela não fica ali querendo se fazer de coitadinha, não. Ela se levanta, ela toma ali uma posição de liderança, ela toma ali uma posição de mulher forte, e ela se levanta e ela consegue tirar força da fraqueza, subindo e descendo montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais ela teria tomado essa decisão. Se ela tivesse se entregado para a crise, hoje, transportando isso para os dias de hoje, possivelmente ela teria entrado numa depressão, ela possivelmente teria entrado ali, teria que passar por psicólogos, por ajuda espiritual, mas não, Noemi, ela mostra aqui uma atitude de mulher corajosa, e ela se levanta e ela vai embora, sem a manipulação emocional. Ela não tenta aqui manipular emocionalmente as suas noras, mas ela toma o instinto de liderança. Mesmo em avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Outro aprendizado aqui, meus irmãos. Noemi, ela não era uma pessoa exclusivista, ela não era uma pessoa egoísta, mesmo ela estando numa idade avançada, mesmo ela sofrendo essas percas, ela pensa no futuro de suas noras, ela pensa primeiro no futuro daquelas 2 moças. Elas dizem assim: olha, se vocês forem comigo, voltarem comigo para Belém, que será de vocês? Que futuro vocês vão ter? Ela propunha isso para as suas noras, porque ela em nenhum momento ela estava pensando nela, mas ela estava pensando no futuro de suas noras. Isso nos fala de uma pessoa desinteressada, uma pessoa sem egoísmo, uma pessoa sem um instinto de exclusivismo, sem um sentimento de explorar aqui a autopiedade das pessoas. E ela volta para a sua terra.
Noemi assumiu a sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos da nora. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional, ela é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O nosso comentarista aqui, meus irmãos, ele faz aqui um relato muito importante. Quando existe uma manipulação emocional, isso ela se torna visível para as pessoas que estão ali ao seu redor, e as pessoas vão perceber que, por causa da crise, você está até querendo tirar algumas vantagens emocionais das pessoas que estão ali ao seu lado, e isso certamente vai se transparecer na vida e no relacionamento das pessoas. Mas Noemi nos ensina aqui que nós não devemos agir desta maneira. E já avançando aqui para o tópico 2, eu espero que esta lição esteja sendo uma bênção para a sua vida. E eu quero aqui já no tópico 2 dizer assim, olha, uma amizade provada e aprovada. Orfa também amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não era tão fortes quanto o de Ruth. O comentarista está dizendo aqui que Orfa, ela era uma moça boa também, até uma certa distância, ela se levanta para ir embora junto com sua sogra Noemi, mas o seu sentimento não era tão forte quanto ao de Ruth. Num determinado momento, também impulsionado por sua sogra Noemi, ela então volta porque ela também estava em dúvida em relação àquela viagem para Belém. E a Bíblia diz que ela se despede, ela chora, derrama ali lágrimas e ela volta, ao contrário de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou a Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revela. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo de sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aqui nós entendemos duas coisas. Primeiro, laços de amizade sincera. Que coisa boa é ter amigos sinceros na vida, aquele que são nossos amigos sem interesse. Hoje isso está em raridade, quase que, não vou dizer na totalidade, mas quase que em extinção. Aqui nós vemos uma amizade completamente desinteressada. E ela também faz outra declaração. Aqui nós vemos agora, na sequência do subtópico, uma declaração de conversão ao Deus de Israel. A gente não sabe quanto tempo que Ruth ela ficou casada com um dos filhos de Noemi, mas uma coisa a gente sabe aqui, queridos, diferentemente de Orfa, que não há essa declaração. Nós entendemos uma coisa aqui, que o pouco tempo que durante esse casamento, o quanto tempo que durou esse casamento, nós entendemos uma coisa aqui, houve uma conversão de Ruth, que ela declara que a partir de agora, minha sogra, o teu povo é o meu povo e o Deus de Israel também é o meu Deus. Nós entendemos aqui claramente, explicitamente, uma conversão de Ruth ao Deus de Israel. Agora ela está voltando para a terra de Belém, ou melhor, está indo para a terra de Belém, porque ela não era de lá, ela era da tribo de Moabe, e ela está indo convertida. Agora está uma moça crente, ela se converteu, e esse casamento fez muito bem para ela. E ela foi embora junto com Noemi. As verdadeiras amizades resistem às
intensas provas. É isso que o comentarista também nos diz aqui no subtópico, que as amizades verdadeiras, elas também resistem às dificuldades, resistem às provas, ela resiste à crise. Nós temos aqui alguns aprendizados disso na Bíblia, entre Jonas e Davi, que mesmo depois que Jonas já tinha partido para a eternidade, Davi, ele se lembra do pacto, daquela linda amizade, e os irmãos conhecem, que ele manda buscar um dos descendentes de Saul, que era filho de Jonas, para trazer ao palácio. Amizade linda. E nós vamos avançando aqui, novamente, eu quero dizer, espero que essa lição esteja sendo uma bênção para a sua vida. O subtópico 2 diz assim, olha, a amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17:7. Salomão escreve bem sobre isso, que um amigo, queridos, a gente conhece ele nas provas, nas adversidades. Se você passar por uma prova, você tenha certeza que as suas amizades, elas vão ser filtradas, porque aquelas amizades que ela está ao seu lado ali por interesse, durante o seu tempo de crise, durante o seu tempo de dificuldade, poucas pessoas, elas vão te dar o ombro para você chorar, elas vão te dar o ombro para você se lamentar. Poucas pessoas vão mostrar o amor na prática, porque o amor, como Ruth nos ensina aqui, queridos, é fácil eu olhar para o meu irmão, para o meu amigo e dizer que eu a amo, mas as minhas atitudes, elas mostram ao contrário. As minhas atitudes, os meus atos, eles não provam isso, ao contrário, eles vão na contramão daquilo que os meus lábios expressam. Mas o amor verdadeiro, Salomão disse que ele resiste nos momentos de adversidade, nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade. E ele continua dizendo aqui, o nosso comentarista, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, onde quer que morreres, também morrerei eu, demonstram o grau de companheirismo e comprometimento. Isso aqui, queridos, é uma expressão acompanhada, como eu disse aqui, de atitudes. É um amor prático, é um ato e uma prova de companheirismo. Coisa boa é nós termos amigos na prova, na dificuldade, amigos de verdade, que nos estende a mão, que nos toma pela mão e nos ajuda. Então, amizade verdadeira. Eu acredito e creio que você tem amigos verdadeiros, que também pode contar com eles. O nosso subtópico 3 diz assim, olha, isso que eu até já comentei, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada em volta às expectativas fantasiosas. Ela encara a realidade, prontificou-se ao trabalho humilde e penoso. E quando por fim eles chegam de volta para a terra de Noemi, Ruth, agora nova, ela não fica parada ali com pensamentos fantasiosos, não. Ela, falando aqui num português claro, né, num ditado claro, ela arregaça as mangas e diz, olha, minha sogra, eu vou buscar alimento e eu vou, enquanto essa crise não passa, eu vou cuidar da casa. E a Bíblia diz, o texto bíblico diz que ela vai para o campo de Moabe, e ela vai para o campo de Boaz, e ali ela começa a catar espigas ali, no meio da lavoura, as espigas que caíam ali para trás dos carros que faziam a colheita de milho, e ela então estava ali catando espigas num trabalho humilde, um trabalho penoso, um trabalho ardiloso, mas um trabalho honesto, um amor prático. Ela foi para o trabalho humilde e penoso que era feito
por pessoas pobres e necessitadas. Ir a plantações e catar espigas que caíam, ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés, na palavra de Deus, no princípio básico ricos não podem reter-se toda a riqueza. Então, por fim, explicando aqui isso para os irmãos, essa lei, ela era dada por Moisés, que os pobres, eles tinham o direito de ir catar espiga na lavoura, e também Moisés, na lei, ensinou aos ricos que não podia catar tudo, que eles tinham que deixar ali uma quantidade para trás, mas as pessoas mais pobres, mais humildes, elas tinham que também trabalhar, colocar a mão na massa, e elas iam lá e iam colhendo aquele. Ruth, ela foi. E, queridos, já comentando aqui antecipadamente, Ruth, ela foi para essa lavoura, mas ela não sabia que aquilo também era um propósito de Deus para a vida dela, aquele trabalho difícil, aquele trabalho ardiloso, aquele trabalho humilde que era ali catar espiga de milho, aquele trabalho instituído para pessoas pobres, humildes, sem recursos financeiros. Ela não sabia num primeiro momento que aquilo também era plano de Deus, aquilo fazia parte dos planos de Deus para a vida dela e de Noemi. E eu quero dizer aqui, abrindo aqui nesse momento uma aplicação, e dizer para você que talvez você está passando por um momento de crise na sua vida, mas Deus está vendo. Talvez você está passando momentos de dificuldade, mas Deus, ele está vendo tudo. E uma coisa somente, você precisa crer e confiar que Deus, ele é especialista em rever. Uma das especialidades de Deus, melhor dizendo, é reverter crises, é reverter situações impossíveis, é reverter situações que aos olhos humanos, na lógica humana, parece que não tem jeito, mas o nosso Deus, uma das especialidades dele é reverter crises em situações benéficas para a nossa vida, um amor prático. Chegando lá, Ruth, então, ela foi para a lavoura, e ela então chega em casa e ela começa a comentar com sua sogra sobre o seu trabalho, e ela começa ali a trazer o alimento para casa, e ela começa agora a trabalhar no campo de Moás, e o seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo o que levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor, era um amor prático, porque tudo o que ela colhia, tudo o que ela faturava, todo o faturamento que ela conseguia durante o dia, ela levava para a sua sogra para repartir. Aprenda, mesmo na dificuldade, mesmo na crise, aprenda a repartir aquilo que você tem, porque isso Deus vai fazer multiplicar na sua vida. O terceiro tópico, a convicção da mulher. O teu Deus é meu Deus, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel. Ruth agora, ela faz aqui uma declaração convicta de que ela estava convertida ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Estás aqui em Ruth 3:11. Quando Ruth ela toma esse comportamento, o comportamento de Ruth vem ao conhecimento de todo o povo, de toda a população,
da cidade de Belém toma conhecimento da atitude de Ruth. E aqui há essa declaração, que toda a cidade sabe, Ruth, que você é uma mulher virtuosa, sabe que você é uma mulher honesta, que você é uma mulher sóbria. Queridos, coisa boa na nossa vida é nós fazermos com que o nosso bom caráter, com que nossas atitudes e nossos atos, ele venha como consequência do nosso caráter uma reputação. E isso, a reputação de Ruth estava já toda a cidade de Belém, porque aqui a declaração do texto diz que toda a cidade sabia que Ruth era uma mulher de caráter. Uma fé que inspira, a fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Olha aí, nós vemos aqui agora o nosso comentarista falando do exemplo de Noemi, que contagiou a vida de Ruth. O exemplo de Noemi, ele ganhou, e eu gosto de dizer sempre essa frase, meus queridos, que as nossas palavras, elas falam, mas as nossas atitudes, elas gritam. As nossas atitudes, elas falam mais forte do que nossas palavras. As nossas palavras, elas só surgem efeitos verdadeiros quando vem acompanhada de exemplos. As nossas palavras, elas só têm peso quando vem acompanhada de bons exemplos. Caso contrário, as minhas palavras são apenas palavras jogadas ao vento. E aqui nós vimos isso na declaração de Ruth. Ela dá a entender que quando ela fala, o teu Deus é o meu Deus, ela está dizendo, eu sei em quem você crê, eu sei quem é que te fortalece, quem é que te dá esse vigor, quem é que te dá essa força. E a partir de agora, eu também creio nesse Deus. A partir de agora, eu também estou convertida nesse Deus de Israel. É uma fé que inspira. E aqui o subtópico 2, o subtópico 3 diz assim, olha, a sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Aqui nós estamos vendo claramente as evidências de uma fé, as evidências e a convicção de uma fé. Eu espero que esta lição tenha sido uma bênção para a tua vida, e eu finalizo aqui dizendo, prepare-se para viver o tempo de Deus na sua vida logo após a crise. Não fique se lamentando. Se você está passando por uma crise, você esteja certo de uma coisa, se prepare, porque depois dessa crise vem a bonança. Depois dessa crise, depois dessa dificuldade, tenha certeza, eu creio no Deus que eu estou falando aqui nesse dia, nesta aula de EBD, que depois da dificuldade, novamente dizendo aqui, como diz o salmista, ainda que o choro dure toda uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Meus queridos amigos, e nós vamos já caminhando para o final, e na próxima aula, você não pode perder, porque na próxima aula também aqui nas redes sociais, vai ser falado uma história muito linda, que é sobre o encontro de Ruth e Boaz, onde se resultaria num casamento. Olha só, nós falamos aqui de uma crise que começou em Belém, foi ganhar ainda, se ampliar lá na terra de Boaz, e agora de volta a Belém novamente, sem os filhos e sem o esposo. Essa mulher, a atitude dessa mulher Noemi, de trazer, de converter a sua nora, que traz ela para as terras de Moab,
de Boaz. Agora, na próxima lição, você vai conhecer sobre o encontro de Boaz e Ruth, o qual futuramente viria ali ela ser a bisavó de Davi, e assim dando sequência na descendência de Davi, aonde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que as bênçãos de Deus estejam em seu lar, em sua casa, e o meu desejo aqui nesse dia é que Deus abençoe sua família, abençoe seu casamento, sua empresa, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe o seu trabalho e tudo corra bem na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que alegria, nós estamos gratos a Deus por mais um ensino precioso da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado sobre nós as suas bênçãos através da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar por estar aqui conosco até esse momento, aprendendo a palavra de Deus. Antes de nós encerrarmos com uma oração, eu gostaria de convidá-lo, a você, irmão e irmã que está aqui nos acompanhando em nossa Escola Bíblica Online e que ainda não nos fez uma visita. Nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira, aos domingos, aqui na nossa sede, na Avenida Campos Sales, e também há uma congregação, uma igreja nossa em praticamente todos os bairros da nossa cidade, e ali você pode, irmãos, nos visitar. Há cultos nas quartas, nas sextas-feiras, aos sábados e domingos, e também em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, há a Escola Bíblica Dominical. Então os irmãos fiquem à vontade, vai ser um prazer recebê-los. Eu tenho a convicção plena que você nos visitando, cultuando a Deus junto conosco, vai sair muito melhor do que você entrou. Deus terá uma palavra, um conforto para o seu coração. E nós também, que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos podem, e estão vendo aqui, os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, enviar os seus dízimos e contribuir com a obra de Deus, com a manutenção da obra de Deus e com a obra missionária que é mantida por esta igreja. Então os irmãos fiquem à vontade, nós temos a certeza que Deus há de recompensar aqueles que entregam ao Senhor uma porção daquilo que Ele já nos deu como gratidão. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor neste término de aula, para que Ele continue nos abençoando e que nós continuemos firmes aos seus pés. Oramos, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por esse momento que passamos na tua presença. Obrigado, Senhor, por esta escola, por cada irmão, irmã, por cada professor, pela nossa equipe técnica. Agradecemos pelos irmãos, alunos, professores que estão nos acompanhando, meditando a sua palavra através desta aula. Senhor, nos ajuda a colocar em prática aquilo que aprendemos nessa manhã. Continua conosco, ó Deus, nos abençoando, guardando-nos de todo mal, livrando do homem mau. Nos ajuda, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha um domingo abençoado e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos bem sabem é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.